dia, amigo web telespectador, amiga web telespectadora da Altivia TV da internet. Estamos ao vivo aqui, começando mais um Agropapo, o seu talk show do agronegócio. No Agropapo você já sabe, você acompanha o setor que vem sendo a exceção positiva da economia brasileira nos últimos anos, o agronegócio. Acompanha todas as nuances do setor, tanto a parte aí mais, vamos dizer assim, mais árida, dos temas mais pesados, da questão política, da economia, tecnologia, leis em torno do agronegócio e também outros assuntos correlatos ao setor. Enfim, afinal de contas, o agro está presente em tudo no nosso dia a dia. Então o Agropapo também tem essa parte mais leve, onde você acompanha entrevistas e reportagens sobre gastronomia, moda, entretenimento, turismo rural e saúde. Obviamente, saúde tem tudo a ver com a agricultura, com a pecuária, com o agronegócio. Enfim, o Agropapo que tem os dois objetivos, aí, dois vetores principais, que é justamente contar quais são as tendências de consumo para os tomadores de decisão do agronegócio, enfim, pontuar o que o consumidor quer, o que o mercado quer, enfim, contar isso para o produtor, contar isso para as agroindústrias e ao mesmo tempo mostrar para a sociedade urbana, para o mercado consumidor, quais são as especificidades do campo. Isso é um ponto importante, contar às pessoas como é que são feitos os produtos agrícolas, os processos, toda a preocupação aí socioambiental, como é que o setor vem evoluindo em relação a isso e tudo mais. Enfim, o Agropapo tem esses dois pontos aí, o que o coloca aí, o que o diferencia aí dentro do universo aí jornalístico aí do agronegócio, e também nós buscamos fazer aí um trabalho justamente educativo, justamente de contar quais são as particularidades e especificidades do campo, mostrar uma perspectiva aí de um conteúdo educativo, enfim, justamente de valorizar uma produção cada vez mais sustentável. Bom, nesta edição de hoje aí teremos aí a participação do nosso colunista mais do que especial, o Fábio Halston, da Paralax Consultoria. O Fábio aí que vai fazer aí um diagnóstico aí das principais commodities agrícolas, dos principais mercados agrícolas neste primeiro bloco. Enfim, vamos falar aí de soja, milho, frango, boi gordo, laranja e tudo mais. E no segundo bloco o Fábio vai apresentar aí uma grande novidade, aí um recente relatório aí que a Paralax está colocando no mercado, justamente sobre um mercado, um segmento importante aí do agronegócio, que é o segmento aí, o setor de papel e celulose. E o Fábio vai apresentar aí os dados aí que a Paralax pôde estar constatando, apresentando para esse setor. Bom, e eu quero, obviamente, cumprimentar o Fábio Halston, nosso colunista oficial aqui do Agropapo. Fábio, mais uma vez, uma satisfação contar contigo aqui, meu caro. Obrigado pelo convite, Fernando. Muito bem. Bom, vamos começar aí fazendo esse diagnóstico aí, apresentando esse balanço aí das últimas semanas, vamos dizer aí, dos preços aí das principais commodities. Vamos começar aí pela soja e o milho, os principais grãos. Sim, a soja e o milho, né, que deram uma despontada para cima agora nessas últimas semanas novamente, né? O milho já vem subindo desde o segundo semestre do ano passado, já sem altas sem parar, né? Estratosféricas. Estratosféricas, a soja, depois daquela recuadinha que tinha tido no começo desse ano, voltou a subir de novo, já se aproximando da casa dos 95, 96, principalmente favorecida, né, por um excesso de chuvas na Argentina, o que é o principal, a gente até comentou na última vez que eu vim aqui, que é o principal produtor principalmente de farelo de soja. Perfeito. De soja. Então isso favorece muito as exportações brasileiras. Tá. É que como a colheita da soja na Argentina e no Brasil, elas meio que elas coincidem, né, pelas duas estarem no hemisfério sul, a Argentina se torna um competidor muito importante com relação à soja brasileira, e isso está favorecendo nossos preços. Certo. Agora, pegando um pouco mais no médio e longo prazo, o Laninha ele pode favorecer a colheita americana esse ano, que está vindo já num ritmo bom de produção do grão e de plantio, então isso pode impactar depois no segundo semestre um pouco os preços. Tá, teremos uma boa produção americana então? Porque tinha um temor aí que poderia... Temor não, enfim, tinha um dado que apresentava que poderia ter algum comprometimento, né? Isso mudou? Sim, o mercado está bem de olho agora nessa safra americana, porque ela pode ser uma safra razoavelmente boa e aumentar bem a oferta no mercado, principalmente se a colheita for muito boa esse ano. Né? Então vamos dizer assim... Se atraso for uma colheita... Perfeito. Então vamos dizer, esses preços estratosféricos, vamos dizer assim, aí, principalmente do milho, mas também
uma forte tendência altista aí da soja, ela de repente podem estar meio que com os dias contados? Segundo semestre a coisa muda? Não, os preços devem continuar bem elevados, principalmente em comparação com os anos anteriores. Perfeito. Né? A questão é que a gente pode estar aproximando nesse primeiro semestre, talvez de um pico nos preços. Entendeu? Mas os preços vão, na minha opinião, eles vão continuar elevados. E agora vamos ver como vai funcionar, como é que vai ser a relação da taxa de câmbio, né? Que até a gente teve ontem uma valorização do real aí de quase 50 centavos né, quase 50 centavos em relação ao ao dólar, né? Então o câmbio aí também pode trazer mudanças. O câmbio está mantendo uma incerteza muito forte, até porque o preço do petróleo está voltando a se recuperar. O dólar ele tá se desvalorizando em relação a praticamente todas as outras moedas, então a gente tem que esperar esses resultados. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui que não está nem assim na nossa pauta e tudo mais, mas entrevista é isso daí, é dinâmico, uma resposta puxa uma pergunta. Essa questão da Argentina aí, essa mudança assim, vamos dizer assim, mais leve daí das famosas retenções, né, o tributo em cima das exportações de produtos agrícolas na Argentina, isso já deu efeito no mercado? Bom, isso estaria dando um efeito maior se a oferta na Argentina tivesse mais favorável, né? Então, a quebra de safra lá meio que minou a coisa. Mas se a gente pensar nos próximos anos, se essa política continuar sendo eficaz e a Argentina manter uma produção elevada, a Argentina tem bastante estoque, isso pode dar uma pressionada boa no mercado sim, no futuro. Bacana. E me conta uma coisa, meu caro. Bom, esses preços aí acentuados aí, especialmente para o milho, isso aí está se tornando um drama aí para a indústria de carnes, né? Como é que está isso no efeito aí, por exemplo, do frango? Então, o frango ele está com um problema muito sério, porque ele não consegue, primeiro ele está tendo dificuldade de repassar o preço, os custos, né? Então você tem um custo muito elevado, e você tem ao mesmo tempo uma oferta de frango elevada. Então o que isso acontece? Você tem o preço ele está recuando e os produtores não estão conseguindo aumentar. O que os frigoríficos e até produtores estão fazendo é diminuir o número de alojamento, então isso pode trazer inclusive um impacto dentro do PIB que já veio negativo, né, nesse primeiro trimestre. Correto. Então isso pode impactar. Podemos ter um problema de oferta de carnes. No futuro sim, porque eles vão ter que controlar para ver se voltar a aumentar o preço, senão o pessoal não vai valer a pena produzir, né? Não vai ter como, né? Não vai ter como. Se e você complicado não tem uma margem positiva, você não vai produzir. E é complicado você fazer esse repasse para o mercado consumidor, né? Sim, e o mercado consumidor exatamente, o mercado consumidor ele está muito enfraquecido por causa dessa recessão econômica que a gente teve, aumento de desemprego, queda na renda da população. E isso principalmente agora com carne bovina, que é uma carne mais cara, exatamente. ela fica uma queda muito grande. Fica mais difícil até para supermercados, coisas que vai passar esse custo, né? Tá aí em relação justamente à carne bovina, aí, as cotações do boi gordo, que vem segurando são as exportações, né? O que vem segurando foi, primeiro a gente teve umas chuvinhas aí que deram uma ajudada agora, que a arroba até voltou a 156, né, de acordo com o indicador do CPEA. Certo. Então, isso deu uma seguradinha, mas as exportações estão sendo, principalmente na Ásia, estão sendo o que está segurando a sustentação da bem coisa o aí, consumo, o consumo de carne brasileira, né? Legal. Enfim, a expectativa é ficar assim, né? E é interessante a gente analisar que o Brasil, mesmo com a arroba agora maior do que do ano passado, ela ainda está mais competitiva do que, por exemplo, a carne... o custo da arroba nos Estados Unidos e na Austrália. Então o Brasil ele está tendo uma vantagem comparativa aí quando a gente pega com os outros países produtores, né? Entendi, mesmo com esse preço mais acentuado. E me conta uma coisa, e do algodão, como é que é o cenário? Bom, o algodão a gente está tendo a gente teve um excesso de chuvas ali no Texas e no delta do Mississippi, né? Então isso pode vir a favorecer o mercado brasileiro. Mas o algodão ele perdeu um pouco de força agora em maio, pressionado principalmente pelas negociações mais lentas, com o algodão às vezes até de qualidade superior em falta, então isso deu uma segurada nas negociações, mas a tendência do algodão é se manter também em alta.
principalmente se essa queda na taxa, né, nessa Certo. valorização do real, ela for uma coisa mais pontual. E essa questão do aumento aí do petróleo, o petróleo é a matéria-prima básica aí para a produção da fibra sintética, isso pode ter algum efeito no mercado do algodão? Isso pode ter algum efeito, principalmente com relação às nossas exportações, por causa que várias indústrias têxteis, principalmente externas, pegando até a própria China, Tá. pode começar a trocar, estão vindo já substituindo por mais por material sintético. Perfeito. Só que agora o petróleo está mostrando que está voltando a dar uma recuperação que tende a ser favorável no caso da pluma, né? Perfeito. Que seria a fibra natural. Correto, meu caro. Bom, para a gente fazer o desfecho aqui desse primeiro bloco aqui especial com o nosso colunista mais especial, Fábio Halston, vamos falar agora justamente aí do açúcar também, preços bons aí devido a exportações, né? O açúcar ele estava apresentando um recuo sazonal ali, né? Por causa do avanço da colheita. Essas chuvas que a gente teve agora na região sudeste, principalmente, elas atrapalham a colheita, elas atrasam um pouco a colheita. Isso voltou a levar as usinas a conseguirem aumentar os preços. Correto. E as exportações de açúcar, elas tendem a manter favorável os preços, aí, pelo menos pela essa próxima safra. Legal. Bom, e café e laranja também é um cenário de preços bons, né? O café, o café está um pouquinho ainda abaixo da inflação, se a gente pensar. Mas a tendência do café é você ter uma bienalidade positiva, com produção de café arábica e conilon aí de 49 milhões de sacas, né? Então isso vai vir com um preço relativamente bom, a gente vai ter um ganho bom no café, principalmente o que vai afetar o PIB positivamente esse ano. Perfeito. E aí outra coisa que a gente só... café ainda tem... a queda do conilon, né, do café robusta, ele tende a favorecer um pouco a arábica também, porque aí você tem um aumento nos blends de café arábica. Então, para o café, eu acho que vai ser um ano até favorável. Perfeito. E da laranja, expectativa aí de preços bons até pelas próximas 2 safras, né? Sim, a laranja ela teve uma queda na área plantada muito acentuada. É um negócio que, por mais que os preços estejam aumentando, não tem muita tendência de entrar muita gente no mercado, até pelo investimento, o trabalho que dá, né? Trabalho de manejo, de fertilização, então tem um trabalho embutido que o pessoal não prefere se manter na cana-de-açúcar, que você arrenda para a indústria. A questão é que a gente vai ter uma oferta restrita de laranja nas próximas suas safras, com certeza. Legal, meu caro. Bom, esse é o diagnóstico geral aí dos principais mercados nesse momento, vamos dizer assim, né? Esse começo aí de junho, né? Só falando mais uma coisa da laranja que eu lembrei agora, é que agora a gente está entrando na época de furacão o que pode... lá na Flórida, né? Então começa a entrar a época dos furacões e... Pode trazer alguma novidade aí. E aí quebra mais a oferta lá. Claro. Pode ter uma influência aí de ainda mais altista para os preços, né? Pode ser. Legal, meu caro. Bom, no segundo bloco vamos falar desse relatório especial aí do mercado de celulose e papel, ok? Muito bem, nós vamos ao intervalo do Agropapo desta edição aqui com o nosso colunista mais especial, Fábio Halston, da Paralax Consultoria. Primeiro bloco falando aí das principais commodities agrícolas. No segundo bloco vamos ter aí um diagnóstico justamente de um relatório inédito, aí, exclusivo da Paralax, justamente sobre o mercado de celulose e papel. Bom, se você quiser rever esta e outras edições, basta digitar Agropapo lá no YouTube. Também não deixe de curtir a nossa fanpage, que é facebook.com/agropapo, e o nosso perfil no Twitter, @agro_papo. O Agropapo também está no Google+, Google+, e no LinkedIn também. Vamos ao intervalo e voltamos já já. A população mundial tem crescido rapidamente e seguirá avançando nas próximas décadas. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, até 2050 seremos 9,3 bilhões. Você sabe como vamos conseguir alimentar tanta gente? Entre outros fatores, consciência e manejo integrado às modernas tecnologias.
A Andef protege a agricultura brasileira e defende essa causa. Andef, acreditar é o nosso alimento. Pecuarista, dobre seu lucro na seca com Vemax Virginia Amicina. Veja o que criadores como você dizem sobre esta tecnologia. Hoje, a Virginia Amicina, no meu sistema de produção, ela é indispensável. O que eu estou tendo de resultado é justamente utilizando a Virginia Amicina. A Virginia Amicina realmente dá resultado. Já tenho recomendado para vários pecuaristas. Demorou, errou. Viu como é simples? Exija Virginia Amicina no mineral do seu rebanho. Vemax Virginia Amicina. A dose certa para produzir mais. Entenda quão presente o campo está no cotidiano da cidade. Cenário Agro. Revista eletrônica com reportagens, entrevistas e artigos sobre agricultura e as boas propostas para se produzir alimento, fibras e energia, com respeito ao meio ambiente e às pessoas que cultivam a terra ou consomem seus produtos. Cenário Agro. O campo no seu dia a dia. Voltamos com o Agropapo, seu talk show do agronegócio, aqui na Altivia, TV da internet, enfim, o Agropapo acompanha aí o setor que vem sendo a exceção positiva da economia brasileira nos últimos anos e ao mesmo tempo nós contamos aí quais são as tendências de consumo para os tomadores de decisão do agronegócio e as especificidades, as particularidades do campo para as cidades. Mostramos aí esse ponto aí muito importante. Bom, nós estamos aqui numa edição especial com o nosso colunista também, mais do que especial, Fábio Halston, da Paralax Consultoria. No primeiro bloco falamos dos principais mercados agrícolas e agora nesse segundo bloco vamos apresentar aqui em primeira mão também um estudo inédito aí da Paralax, justamente sobre um dos mercados mais importantes aí do agronegócio, que é o de setor de celulose e papel. Fábio, esse é um relatório inédito aí da Paralax, né? Sim, na verdade a gente já tinha feito, a gente fez ele já em 2014 e 2013. Tá, mas já fazia um tempinho já. A gente vai atualizando ele, né? Certo. Agora, bom, qual é o grande destaque aí desse relatório aí? Então, o grande destaque desse relatório, bom, vamos explicar um pouquinho do setor para o pessoal entender. Por favor. O Brasil, hoje a gente tem duas produções dentro da área de silvicultura, que são as principais para a produção de papel e celulose, né? Um é de pinos. Perfeito. E a outra é de eucalipto. O eucalipto ele vem ganhando cada vez mais espaço no mercado. Correto. Porque o eucalipto ele é para produção de celulose e fibra curta, enquanto o pinos ele já vai mais para produção de fibra longa. Correto. E com o desenvolvimento da tecnologia, com o desenvolvimento de novas formas de utilização da fibra curta, até a questão da invenção do Eucafluff, que é usado para fraldas, enfim, para esses produtos, ele tá com mais demanda, né? Ele tá com mais demanda e ele tem aumentado o uso. E a vantagem desse celulose e fibra curta é que se você comparar o pinus com o eucalipto ele tem um ganho de produtividade muito maior até pelo tempo de corte dele, né? Perfeito. O eucalipto você já consegue cortar em alguns lugares até com 7 anos você já consegue cortar para a fabricação de celulose. Então o Brasil ele tem um ganho de vantagem comparativa com relação a, por exemplo, outros países como China, até os próprios Estados Unidos, África do Sul, Chile, muito grande. Aqui no Brasil a gente produz mais ou menos 39 metros cúbicos por hectare ano, né? Com eucalipto. A China chega a 23, 22. Nossa, quase o dobro, né? Quase. O Brasil, isso traz um custo muito baixo e a madeira ela corresponde mais ou menos a 44%, 43% do custo total na produção de eucalipto. Então o eucalipto brasileiro ele é uma madeira muito mais barata, né? Perfeito. E aí como é que a gente tem o cenário de produção tanto para papel e celulose? Então o papel a celulose ela é praticamente voltada inteirinha para o mercado externo. Perfeito. O papel ele é mais voltado para o mercado interno. Então o papel ele vem sentindo mais forte essa recessão econômica, principalmente porque a maior parte do papel é papel para embalagem. Correto. Apesar de a gente ter tido um aumento no papel, na produção de papel para embalagem, a produção de embalagem de papel está caindo.
Então a tendência é que as vendas domésticas elas vão recuando e a gente tem que pensar, a embalagem é para a produção industrial, né? É o maior consumidor e a indústria está em recessão, não tem como a gente manter um mercado tão bom. Outra coisa interessante no papel é a substituição dessas tecnologias de leitura online. Perfeito. Né, que são com PDF, essas coisas assim, que você lê muito mais hoje no computador do que... Sim, tem um efeito. Isso impacta principalmente na venda de jornal impresso e revista. Se a gente pegar os dados de venda no varejo, a gente consegue ver que eles estão recuando bem, já não é nem de agora. Certo. Já é de alguns anos atrás, com a recessão, então... Isso aí, obviamente, influencia a indústria do papel de uma maneira significativa, né? Não tem como, né? Tem uma questão conjuntural da crise e existe uma questão estrutural da evolução tecnológica, de tudo ser mais digital hoje em dia, né? Como é o nosso agropapo aqui, enfim, tem isso, né? Sim, e agora com relação à celulose, a gente teve a China, foi um fator muito importante nos últimos anos, ela aumentou bastante as importações de papel de celulose brasileira, né? Tá. E outro país que eu vejo como um destaque agora, que tem crescido muito, é a Itália. Perfeito. A Itália ela tem aumentado bastante o consumo de celulose brasileira. Tá. E até o MAPA e o Ministério, né, eles estão tentando aumentar as exportações para Estados Unidos, para a China e para a União Europeia. E eu acho que eu vejo, pelo menos, a Itália como um mercado bem forte, importante para a gente conseguir fazer essa melhora nas exportações. Tá. E quais são as principais indústrias hoje que estão demandando a celulose hoje, Fábio? Principais indústrias... Quais os segmentos? É o segmento cosmético, é o segmento de higiene, beleza, é o segmento alimentício, eu enfim. comentei no começo, né? Principalmente o segmento que mais demanda mesmo para a produção de papel é o setor de embalagem no Brasil. Perfeito. Mas você tem, por exemplo, que eu estava falando da celulose fluff, o setor de fins sanitários ele tende a aumentar muito mais o uso de celulose e fibra curta. O setor de papel para imprimir, escrever, ele é um setor que ele está dando uma recuada, ele está sentindo mais forte essa crise, e também tem a questão tecnológica que influenciou, né? A gente falou, né? Tá, e como é que você vê os próximos 5, 10 anos aí para o setor? É um setor que vai bem, né? Essas exportações acabam sustentando, o Brasil é um grande player nesse segmento, né? Sim. E acho que é importante a gente poder ressaltar aqui que o setor aí de silvicultura, papel e celulose é agronegócio. Pouca gente observa, tem essa percepção, mas é algo que a gente tem que afirmar, acentuar cada vez mais, né? E é uma coisa que a gente tem que até pensar que teve uma concepção até meio errada de que a produção de eucalipto geneticamente modificada, aquele impasse todo, e é uma concepção até um pouco errada, porque o eucalipto geneticamente modificado ele tende a aumentar a produtividade e aumentar a competitividade do Brasil, né? Isso é uma coisa que o Brasil até sentiu algum impacto nisso, na produção de celulose, principalmente com relação à Europa. E a gente vai tendo que desmistificar e melhorar esse cenário até, né? Perfeito. Bom, e pra gente fazer o desfecho, como é que você vê aí para os próximos 5, 10 anos? Justamente que é um setor aí mais com um tempo de vida, de resultado maior, né? Então a gente tem que jogar uma perspectiva um pouco maior também, né? Sim, eu vejo principalmente o setor de celulose, o Brasil tem uma vantagem comparativa muito boa, a gente como uma tendência positiva. A gente tem um desembolso do BNDES, que se a gente pegar só o setor de indústria de transformação, é o setor que foi o terceiro setor em 2015 que teve maior número de desembolso. Tá. Ou seja, você tem um crédito aí, que é esse crédito mais subsidiado pelo Banco de Desenvolvimento, é muito bom. Perfeito. Então a tendência é aumentar e principalmente aumentar por umas regiões mais de interiorização, né? Entendi. Tipo Mato Grosso do Sul, Que já até é um grande player. Tocantins está se tornando um player, vindo a se tornar um player importante também. E é lógico, a gente vai manter aqui no Minas Gerais, São Paulo. Perfeito. Né? Então a gente tem que resolver alguns probleminhas mais estruturais dentro do Brasil mesmo para aumentar a nossa competitividade, que seria até a questão da infraestrutura e logística. Certo.
gargalos, enfim, que acabam impactando todos os segmentos. Que seria importante a gente resolver para ganhar uma maior competitividade, né? Então, acho que o cenário agora é melhorar essas questões para facilitar o escoamento da produção e conseguir levar a produção de eucalipto e pinos mais até para regiões mais... Perfeito. Muito bem, meu caro. Bom, quando é que sai o próximo relatório das commodities? Ele deve sair lá pelo dia 16. Tá. A gente sempre tenta lançar ele quinzenal, né? Então... Perfeito. Então, aí daqui uns 15 dias você está de volta aqui para contar as novidades, né? Exatamente. Muito bem. Eu quero, por favor, que você possa deixar aí os contatos da Paralax mais uma vez, o site, para os interessados, enfim, que quiserem estar acessando aí esse material, aí, tanto das commodities quanto também do papel e celulose, poderem estar entrando em contato com a consultoria. Por favor. Nosso site é paralaxes.com.br e a gente agora está... Paralax com 2 L's, né? Com 2 L, X e S. Depois Perfeito. a gente coloca até no YouTube para todo mundo ver, né? Legal. Mas a gente está lançando um e-commerce agora também, que você consegue acessar todos os relatórios, comprar diretamente online, que é relatórios.paralaxes.com.br, já é fácil de encontrar. A gente vai até colocar no site agora para já linkar tudo e ficar mais fácil. Muito bem, meu caro. Bom, agradeço mais uma vez, satisfação contar contigo aqui, colunista mais que especial do Agropapo. E assim nós encerramos esta edição aqui com o Fábio Halston, da Paralax Consultoria, que contou aí as novidades dos principais mercados agrícolas e trouxe aí um estudo inédito, aí apresentou dados aí sobre o setor da silvicultura, de papel e celulose. Bom, o Agropapo vai se encerrando por aqui. O Agropapo tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz, tem o apoio publicitário da Andef, Associação Nacional de Defesa Vegetal, e também da Fibro Saúde Animal, e a direção jornalística da Altivia, do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos esta edição e voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau.